Amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima quinta-feira para todos vocês. E o São Paulo, hein? Mudança de técnico, Visoli no comando e nem assim o tricolor consegue a primeira vitória em 2021. Jogando ontem no Morumbi, o São Paulo ficou no empate com o Ceará por 1-1. Foi um primeiro tempo bastante equilibrado, só que depois começou a aparecer a figura do goleiro Richard, né? Que jogava no próprio São Paulo. Fez 3 defesas impressionantes, né, na primeira etapa. E no segundo tempo, numa falha do Thiago Volpi, o Léo Chu, que tinha acabado de entrar na partida, abriu o placar fazendo 1-0 para o Ceará. O São Paulo teve forças para buscar um empate no fim da partida com o centroavante Luciano. Placar final de 1 para o São Paulo, 1 também para o Ceará. Se o São Paulo acreditava em uma pequena porcentagem para ser campeão brasileiro, essa porcentagem foi por água abaixo com o empate diante do Ceará. São Paulo ainda é o quarto colocado com 59 pontos. Detalhe, os 4 primeiros colocados não ganharam nesta rodada. No domingo nós tivemos o empate do Flamengo com o Red Bull Bragantino por 1-1 em Bragança Paulista. O Atlético Mineiro ficou no 0-0 com o Fluminense no Rio de Janeiro. E que papelão do líder Inter, né? O Internacional, muito perto do título brasileiro, caso vencesse o Sport, conseguiu perder para um time que está lutando contra o rebaixamento em pleno Beira-Rio. Mas a expulsão do lateral esquerdo Wendel no começo da partida foi determinante. Marcão fez 1-0 para o Sport, o Internacional empatou logo em seguida com o Patrick, mas o Dalberto, ex-atacante do Juventude, marcou o gol da vitória. Bom para o Sport, que desgarra um pouco do meu Vascão da Gama, que perdeu para o Fortaleza 3-0. Vasco numa situação delicadíssima no campeonato. 3-0, o Cano teve um gol anulado, o árbitro que estava no VAR, que é o Wagner Riuei, viu uma falta no começo da jogada. Então o Vasco da Gama junto com o Bahia, mas o Bahia tem uma vitória a mais. Vasco é o primeiro que hoje cairia, junto com Goiás, com Coritiba, com Botafogo. A situação é complicada e o Vasco pega no fim de semana o Internacional em São Januário. O Vasco ainda tem o Corinthians, então não vai ser fácil não o Vasco escapar do rebaixamento. Para o Sport, excelente resultado vencer no Beira-Rio por 2-1. Fazia 12 jogos que o Inter não perdia na competição. Tivemos ontem também na Arena Neoquímica um dos melhores jogos do campeonato. 3-3 Corinthians e Atlético Paranaense. 3 vezes o Corinthians à frente do placar. Grande atuação do Gustavo Silva, que é o Mosquito, autor de 2 gols, 20 pontos no Cartola, eleito craque da rodada, né? O craque do jogo, ganhou um troféu da Globo. 3-3 e destaque do Atlético Paranaense, o Fernando Canezin, meio-campista, 22 pontos no Cartola, muitos desarmes, 1 gol, 2 assistências, destaque para o golaço do Abner, né? Lateral menino de tudo, que foi contratado pelo Atlético junto à Ponte Preta. Detalhe, né? Nenhum grande aqui de São Paulo viu o futebol do Abner e o Atlético Paranaense conseguiu contratá-lo, né? Se eu não me engano, aí por 10 milhões de reais, uma boa quantia, e o Abner fez um bonito gol primeiro do Atlético. 3-3, bom para o Corinthians, que segue ali na 8ª posição. Se realmente tivermos o G8 para a Libertadores, hoje o Corinthians teria essa vaga. E tem um jogo atrasado ainda com o Santos, né? O Corinthians é o 8º colocado, 49, e o Atlético o 10º com 47. Corinthians que tem o Flamengo domingo no Maracanã, sem o Gabriel Volante, que recebeu o 3º cartão amarelo. O Gabriel que fez um dos gols do empate 3-3 com o Furacão. Vamos falar do Mundial de Clubes do Catar. Hoje tem disputa de 3º e 4º, meio-dia. O Palmeiras enfrenta o Al-Ahly, né? O Al-Ahly que perdeu para o Bayern de Munique 2-0. Os seus 2 atacantes estão fora do jogo porque desobedeceram o protocolo contra a Covid-19, subiram na arquibancada, acabaram abraçando um ídolo do Al-Ahly. Então as câmeras filmaram e os 2 jogadores estão fora. Um deles, inclusive, que fez o gol da classificação do Al-Ahly para enfrentar o Bayern de Munique. Então vale muito para o Palmeiras essa 3ª colocação, porque são 13 milhões de reais para quem ficar em 3º lugar. O 4º colocado ganha 10 milhões de reais. Palmeiras que no domingo perdeu para o Tigres, placar de 1-0, gol do Gignac cobrando pênalti. E o Al-Ahly perdeu para o Bayern de Munique 2-0, 2 gols do polonês Robert Lewandowski. Logo em seguida, 3 da tarde, a decisão do Mundial de Clubes entre Bayern de Munique
e Tigres do México. O Bayern tentando o 6º título na temporada. Se isso acontecer, ele iguala ao Barcelona de 2009. Imagine só, 6 títulos em apenas um ano. Este é o retrospecto do Bayern de Munique. Vamos aguardar, se der a lógica, o Bayern será campeão mundial. Sobre a Internacional, zagueiro chegando, hein? É o Léo, de apenas 20 anos, pertence à Ponte Preta, só que o Fábio Moreno, técnico da Ponte, não ia aproveitá-lo. O Thiago Carpini gosta do Léo, então a Ponte empresta esse zagueiro até o final do Campeonato Paulista. Então falta agora apenas um goleiro para completar o elenco da Inter visando o Campeonato Paulista. E para fechar, quero parabenizar 2 limeirenses, o Caio Silva, que é o filho do Vaguinho da Liga Desportiva, e o Felipe Negrucci, filho do professor Thier. Mais um título para os dois na base do São Paulo Futebol Clube. O tricolor conquistou a Supercopa do Brasil Sub-17 ontem em Cuiabá. Empatou com o Fluminense no tempo normal 1-1 e venceu nas penalidades máximas. Quanto futuro tem esses dois garotos? Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimba.